Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com o tema que eu sinto que é mais revolucionário nas nossas vidas, porque todos nós procuramos e desejamos uma relação de casal, uma relação positiva, duradoura. Eu sinto que no fundo é isso que nós procuramos, esse companheirismo, não é? No entanto, há uma peça-chave a trabalhar para chegarmos lá. E hoje vamos nos debruçar sobre isso. No meu trabalho, também com grávidas e com mães, nós já vamos muito a esta relação de pais e filhos, mas hoje eu queria que nós trouxéssemos esta consciência, esta percepção do impacto que a relação que temos com os nossos pais, mãe e pai, tem na nossa relação de casal, nas relações que nós desejamos construir, o trabalho interno que nós podemos e devemos fazer para vermos refletido realmente no exterior, nas relações saudáveis que criamos agora então com a família que queremos criar, não é? Então para isso hoje tenho comigo Paula Ponce. Muito obrigada, Paula, por estares aqui. Obrigado, minha querida, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui contigo, a sério. Obrigada. Como eu dizia, eu ouvi a Paula falar, a fazer uma live no dia de São Valentim e a falar muito desta questão das relações de casal e do impacto que a relação com a nossa mãe, também vamos falar um bocadinho sobre isso, mãe e pai, tem nas nossas relações e por isso, olha, vamos começar mesmo diretas ao assunto. Qual é que é o impacto? Eu sei que isto abre muitas portas, mas porquê que, para quem nunca pensou desta forma, porquê que irmos à nossa relação de origem traz consequências nas relações que nós temos, particularmente com a mais íntima, que é com os nossos filhos e com com a nossa família, com o nosso parceiro ou parceira? Muito bem. Olha, eu costumo dizer que isso é o tema, não é? É assim, é assim um tema super amplo e que é impossível esgotar numa hora, mas o meu objetivo aqui é abranger os aspectos mais relevantes, ok? Que são aqueles que eu tenho encontrado também com mais frequência nas constelações. E posso dizer que o tema das relações de casal é o tema que aparece em 95% das constelações. Porque é o que tu disseste bem, toda a gente procura um companheiro, toda a gente procura uma relação estável e de companheirismo e uma relação íntima. E só que também porque é que é tão difícil as relações de casal? Porque é que são tão difíceis? Porque as relações de casal é onde tudo o que não está resolvido na nossa história se manifesta, ok? Sim. Então, as relações de casal são um excelente barómetro para nós percebermos como é que estamos no nosso processo de evolução individual, ok? Porque, sabes, uma frase, há muitos anos atrás, uma frase que eu li do Krishnamurti, que é um indiano que atingiu a iluminação, e eu confesso que na altura nem percebi bem esta frase, mas hoje ela tem muito significado, e ele diz que ter uma relação íntima com alguém é como comprar um grande espelho da alma, onde todos os nossos defeitos são refletidos sem a mínima piedade. Uau, uau. E isto é uma frase tão simples, mas que diz tudo. Percebes? Então, vamos começar a descascar isto. Então, uma relação de casal, em primeiro lugar, é uma relação de dois adultos. E isto é tão simples de dizer, mas às vezes exige uma vida inteira até chegarmos ao nosso adulto. Porquê? Porque é na infância, e tu escreves muito sobre isso e escreves muito bem, é na infância que nós trazemos as nossas dores, ok? E isto é inevitável.
Não é porque a mãe tenha sido ou o pai tenham sido piores ou melhores, é porque os pais são imperfeitos por natureza, ok? Então, vai haver sempre alguma situação em que nós vamos ficar desapontados com o pai ou com a mãe. Eu tenho uma amiga minha muito engraçada que já foi mãe tarde e que já dominava estes temas e que disse assim: olha, eu sei que vou traumatizar a minha filha. Eu vou tentar traumatizar o mínimo possível. Sim. Porque é isto, ou seja, não é possível passar uma infância sem haver uma dor, ok? Porque exatamente os pais são imperfeitos, não é? E ainda bem que o são, porque pais perfeitos criam filhos ansiosos e a melhor coisa que nós podemos mostrar aos nossos filhos é a nossa imperfeição. Então, repara, nós trazemos da nossa infância marcas da imperfeição dos nossos pais. E, portanto, há sempre questões na nossa infância que precisam de ser olhadas, que precisam de ser resolvidas. Okay? E muitas vezes trazemos carências da nossa infância pela relação com os nossos pais, pela história, pela própria história que nós vivemos e obviamente que quanto mais complexa for a relação familiar, pior, ou seja, mais dores e mais às vezes eu vejo muito isto nas constelações, é como se partes da alma daquela criança ficassem perdidas na infância. Percebes? Há partes da alma que ficam ali presas naquela dor, ou numa mãe que partiu prematuramente, ou num irmão que não ficou, ou numa ausência de um pai. E então a criança fica presa naquela dor, ok? Porque a criança é 100% amor, mas 0% consciência. As crianças não têm consciência para no momento em que a mãe está a dizer agora não posso ir ter contigo, ou agora o momento em que a mãe está triste, as crianças não têm consciência para perceber isto é um assunto dela, não é meu. E como são amor puro, fazem o que for preciso pelos pais. Então, a criança traz sempre alguma coisa que lhe falta, alguma dor que ela não conseguiu superar. Então, enquanto nós não tratamos isso, nós vamos trazer sempre uma criança ferida e carente de algo. E vamos, mesmo com a nossa idade adulta, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa idade biológica, nós vamos numa relação cobrar isso, ok? E pedir que a pessoa que está mais próxima de nós, muitas vezes são os nossos companheiros ou os nossos filhos, que nos satisfaçam essa carência. E portanto, vamos estar, na maior parte das vezes, numa relação de infantilidade e numa relação de cobrança. Ok? Porque no momento em que o nosso companheiro ou a nossa companheira não nos fizer isso, nós vamos cobrar. E temos maneiras muito subtis de cobrar. Sim. Muito subtis. Muito subtis, porque o ego encarrega-se disso. Então, repara, se uma relação de casal é uma relação entre dois adultos, então, se eu estou na minha criança, eu não posso ter uma relação de casal. Eu posso ir brincar às crianças, como as crianças fazem pequeninos, vamos brincar aos crescidos. Ok, então vamos brincar aos crescidos, mas não é uma relação de adultos. E uma relação de adultos é uma relação que exige compromisso e que exige cedências, ok? E muitas vezes não percebemos porque é que quando há um divórcio as pessoas dizem assim, mas ele nem sequer paga a pensão de alimentos. Pois, porque não tem um compromisso, ele ainda está na criança dele. E uma criança não assume compromissos. E mesmo a questão da duração, eu sinto que é como as crianças. É claro que há relações que realmente abusivas e que pedem um ponto final, mas há outras que é simplesmente a criança a Claro. dizer agora já quer brincar a outra coisa, agora já não quer brincar a isto, não é? Então o desafio é também a duração, não é? Porque a Exatamente. duração é o compromisso, o É, casamento é diferente do namoro, e no namoro é mais fácil brincar aos adolescentes claro, do que num claro. casamento efetivo, não é? Claro. Isso é muito interessante porque
isso é uma dinâmica que se observa muito nas relações de casal, que é, tu quando encontras uma pessoa, tu passas a primeira fase, que é aquilo que nós chamamos o amor à primeira vista. Que é, repara, é o amor infantil. É o amor da ilusão, em que tu só vês as coisas boas do outro. Ele é maravilhoso, ou ela é maravilhosa, ele até faz um jantar à luz das velas, etc. Mas isso é a ilusão da criança. É o sonho da criança. E essa é a fase exatamente do namoro, da infantilidade, do sonho da criança. Agora é que vai ser, agora é que é o meu príncipe encantado. Mas depois, acabada essa fase, entramos no chamado amor à segunda vista. E o amor à segunda vista é o amor em que nós começamos a ver as coisas boas e as menos boas. E essa fase é a fase que exige o adulto. É a fase em que exige, ok, vamos lá falar sobre isto. Ok? Vamos lá sentarmos-nos e dizer o que é que me magoa. Ok? O que é que tu fazes que me magoa e o que é que eu faço que te dói? Porque vão sempre espelhar coisas, porque uma relação a dois é uma relação de crescimento, é aí que nós podemos crescer mais. Não é? Então, essa fase é a fase que exige o adulto já, de um lado e do outro. E muitas vezes, quando as pessoas não estão nesse adulto, é aí que acaba a relação. Estás a E ver? voltam para outro onde possam continuar essa brincadeira, não é? Então vamos continuar a brincar às crianças e passam para outra, ok? E depois dessa segunda fase, que é o chamado amor à segunda vista, que exige já uma maturidade, percebes? Emocional e de adulto, passa-se para o amor à terceira vista, que é o amor de criar coisas em conjunto. Ok? Que é, ok, então vamos lá criar algo em conjunto, e são os filhos, o mais comum, mas podem ser projetos, etc. Então, isto é, portanto, se me perguntasses qual é a coisa mais importante para trabalhar numa relação a dois, eu dizia, comecem pela vossa criança, ok? Comecem pela criança. Vão observar quais são as partes da criança que ainda estão carentes. Quais são as carências que a criança tem da relação com o pai e com a mãe que ainda não estão satisfeitas? O que é que a criança ainda cobra da mãe e do pai? Porque quando ela cobra da mãe e do pai, ela ainda está na sua criança e vai cobrar mais à frente de um companheiro. Ok? O que nós rejeitamos na nossa mãe, nós rejeitamos num companheiro. Okay? O que nós cobramos da nossa mãe, nós vamos cobrar do nosso... eu queria que a minha mãe tivesse sido diferente. Então, eu vou querer que o meu companheiro seja diferente. Okay? E, portanto, de facto, é o trabalho crucial para uma relação a dois, é o trabalho com a criança. Enquanto nós não tivermos ainda conseguido integrar a nossa criança em pleno. E repara, e neste momento há pessoas que dizem assim, mas eu não consigo resolver o problema com a minha mãe ou com o meu pai porque já partiram. Claro, mas quem é que tem, e mesmo que não tenham partido, tu agora és uma adulta, quem é que pode cuidar da tua criança? És tu. Exatamente. Não é? Então, não vais cobrar à tua mãe o colo que não tiveste, vais tu dar à tua criança o teu colo. Vais tu dar à tua criança a segurança que ela não teve. Vais tu mostrar à tua criança que contigo ela está segura. Vais tu dizer à tua criança que ela pode ser ela. Que não precisa de ser ninguém diferente daquilo que é. Okay? Vais tu dizer à tua criança que nunca mais a vais abandonar. Estás a ver? E isto é um trabalho interior, é um trabalho muito simples, ou seja, é um trabalho que basta visualizar a criança, estender os braços e dizer-lhe isso, eu estou aqui para ti. Independentemente do que aconteceu, eu agora estou aqui para ti. Isso é E incrível. pode ter sido difícil, pode ter sido muito difícil, mas chegaste até mim. Percebes? E isto dá uma força às pessoas para dizer, ok, é verdade, eu cheguei aí, eu cheguei aqui, ultrapassaste todos os desafios e chegaste aqui. Então é isso, não precisamos de ir pedir à mãe e ao pai para dar colo, já.
passou isso, vamos nós fazer esse trabalho, percebes? Então, quantas, seja, são inúmeras as constelações em que a pessoa diz, ainda ontem aconteceu isso, eu quero olhar para o que é que bloqueia a minha relação, as minhas relações de casal. E quando vamos olhar, faltava a criança. Ela estava completamente desligada da criança. E quando conseguiu se conectar com a criança, e quando a pessoa que a estava a representar disse assim, eu agora sinto-me completa. Porque há uma coisa muito diferente nas relações de casal. Muitas vezes, na maior parte das relações de casal, há um movimento inconsciente que é, nós dizemos, eu preciso de ti para ser feliz. E isto são relações de codependência. São relações de dependência que não resolvem. Então, é diferente quando eu digo, eu já sou feliz e posso partilhar a minha felicidade contigo. Isto é completamente diferente. Eu não vou precisar que o outro me preencha de nada. Eu tenho tudo, ok? E como tenho tudo, eu estou disponível para partilhar essa felicidade. E aqui passam a ser relações de interdependência. E isso é a coisa mais bonita, porque uma relação de casal é uma relação em que o outro não nos pertence. Okay? É uma relação em que caminhamos juntos, ok? Mas partilhamos um caminho, mas cada um com a sua individualidade. Então isto exige o quê? Amor próprio e exige confiança. De onde é que vem o amor próprio? Da relação com a mãe. Da relação connosco próprios, ok? Porque... E de onde é que vem a confiança? Da relação com o pai. O pai é a estrutura, o pai é quem nos dá força, o pai é quem nos dá confiança para ir para a vida. Então, repara, esta questão da criança é uma questão fundamental, ok? Mas obviamente que e portanto, quando falamos da criança, falamos pai e mãe, tudo, não é? Porque são, de facto, são as nossas relações primárias. E depois, dentro da relação pai e mãe, há uma relação que é muito importante, que é, repara, a relação de casal é uma relação de intimidade. É uma relação de intimidade imensa e de entrega, ok? Então, com quem é que nós temos a primeira grande relação de intimidade na nossa vida? Com a mãe. Não é? Então, enquanto nós tivermos dificuldade em entregarmos à nossa mãe, e o que é isto de entregar à mãe? Ok, nós em constelações temos uma frase que é tomar a mãe. O que é tomar a mãe? Tomar a mãe é aceitar a mãe exatamente como ela é. Com as coisas boas e as coisas menos boas. Com tudo o que ela é. E tomar a mãe e entregarmos à mãe há um ritual muito bonito que podemos fazer, é visualizarmos-nos no colo da mãe, ok? E entregarmos-nos nesse colo. Percebes? Porque isto é tão interessante, porque há pessoas que dizem assim, mas eu não consigo estar confortável naquele colo. Okay? Porque houve circunstância da vida que fizeram com que ela desconfiasse daquele colo. Percebes? Ou porque o colo não estava lá, ou porque a mãe não estava presente. E sabes que uma coisa que este trabalho das constelações me tem trazido e tu és mãe, sabes, não há maior amor do que uma mãe por um filho. Não há maior amor. Só que nós muitas vezes não conseguimos perceber porque é que a nossa mãe não conseguiu mostrar esse amor. E criamos a ilusão de como ela não mostrou, ela não nos ama. E isto é uma ilusão. Porque muitas vezes a mãe estava presa na sua história, estava presa nas suas dores. E vemos isto muito em constelações. Nós não sabemos nada da vida dos nossos pais. Nada. Sim. Nada.
Percebes? Não sabemos o que eles passaram em criança, não sabemos as dores que eles esconderam, os sofrimentos que suportaram, os sacrifícios que fizeram. E mesmo assim, ainda ousamos criticar e julgar. Percebes? Então, quando nós, independentemente do que se passou, nós conseguimos visualizarmos pequeninas, com a idade que vier, não interessa, há pessoas que se veem com meses, há pessoas que se veem com 5, 6 meses, outras veem-se com anos, 3, 4, 5, 6 anos. Se conseguirem visualizarem-se pequeninas e entregarem-se no colo da mãe, com todo o desconforto que isso trouxer, porque foi como foi. Esse aí começa o grande trabalho de intimidade e de entrega à mãe, e aí começa a abertura para nós nos entregarmos verdadeiramente a uma pessoa, contudo como ela é, também imperfeita. Incrível, sim, sim. Então, o trabalho com a mãe é também um trabalho importantíssimo, porque e às vezes as pessoas perguntam: e se for um homem tem que fazer o trabalho com o pai? Não, não, é com a mãe. Ok? Porque nós estivemos dentro da nossa mãe, quer seja homem, quer seja mulher, 9 meses. Nós comemos o que ela comeu, nós respiramos o ar que ela respirou. Nós, a partir do quarto, quinto mês, começamos a sentir tudo o que ela sente. Okay? Nós, a partir do quinto mês, temos a percepção de tudo o que se passa à volta. Então, a criança não começa só a viver a partir do dia em que nasce. A criança tem uma ligação umbilical com a mãe que não existe com mais nenhuma outra pessoa. E isso, O trabalho com a mãe então seria o mais primordial mesmo face ao pai. sim, sim. Vou dizer uma coisa, em todos os trabalhos de constelações que eu fiz, todas as vezes que fui à Alemanha a fazer workshops de relações de casal, não há nenhum movimento que eles façam numa relação de casal em que não ponham a mãe. Do lado dele e do lado dela. Porque é sem dúvida a primeira relação, não é? É a primeira relação. É E, a relação mais íntima. sim, e tu trazias muito isso de se está presente, se não está presente. Eu sinto que fiz um trabalho também importante para mim, não é? Eu perdi a minha mãe com 5 anos Eu e sei, toda a minha história é voltar a esse lugar. claro. E eu trabalho muito com o rebirthing e o rebirthing também me levou a esse lugar. E então eu descobri um vídeo da minha mãe com uma prima minha pequenina ao colo, tipo com 4 anos ou uma coisa assim. E eu respirei muito naquele vídeo em que eu pude ver a minha mãe com uma criança ao colo Claro. e ligar-me. E quando tu falavas desse colo, não é preciso os pais estarem aqui porque esse trabalho é nosso, é o que nós sentimos, não é? Sim. Então, para mim, foi muito útil ver essa relação e aquela criança espelhar-me a mim, já que não pude ser eu, não é? Então, há muita coisa que nós podemos fazer de nós para nós e com os terapeutas, não é? Para fazer esse trabalho. Eu sinto que é muito importante. Realmente há esse lugar de aceitar os pais como eles são e de trazer a criança. E sinto que também é tão importante quando trazemos a criança dar espaço também para ela expressar aquilo que ela gostaria de mudar nos pais, porque eu sinto e tenho feito muito esse paralelismo também com a minha história e com as mães que acompanho, de como o que nós queremos mudar na nossa mãe muitas vezes é a forma como nós queremos ser amados, e aí está uma ponte direta para a nossa relação. A mãe é esse espelho do amor, não é? Então o que eu quero mudar na mãe, se eu for ao fundo desmiuçar aquilo que eu quero mudar na mãe e dar espaço a essa criança que não tem consciência e que vai querer mudar muita coisa, então tudo o que eu quero mudar, no fundo, é a forma como eu me sinto amada, para que eu me possa sentir mais amada e para que na relação de casal eu também me sinta mais amada, não é? Então, para mim também é muito útil esse lugar de que realmente os pais espelham esse amor, essa forma como nós nos sentimos amados, e abrir essa criança de nós para que depois ela não vá para as relações com os nossos pais, com os nossos parceiros, não é? Então, abrir esse espaço realmente ao que eu quero mudar, para no fundo relaxar e perceber, ok, agora então eu permito-me crescer, trazer a consciência e não preciso de mudar nada. Exatamente. Sabes que há uma frase que
que eu utilizo muito nas constelações, porque é uma frase super sanadora que diz: quando conseguimos que uma criança vá para o colo da mãe e sinta tudo o que tiver que sentir, às vezes é super desconforto inicial, e depois há uma frase que eu costumo dizer que diz: no colo da mãe temos tudo, no colo da mãe não falta nada. Então, quando conseguimos nos render àquele colo e nos entregar àquele colo, nós sentimos isso, que não falta nada, sabes? Que não falta mesmo nada. E eu percebo esse trabalho de reversing, que é um trabalho super transformador, e muitas vezes quando faço reversingos com constelações, percebemos que às vezes trazemos tantas ilusões daquilo que era, daquilo que a nossa mãe e o nosso pai tinham ou pensavam quando nos tiveram, percebes? E percebemos que, no fundo, apesar de tudo o que eles estavam a passar, muitas vezes os próprios pais estavam na criança e não estavam preparados para ser pais, percebes? Quantas situações eu tenho encontrado em que os pais estavam infantis. Então, como é que tu podes pedir a uma mãe infantil que de repente tome conta de uma criança? É muito duro também para as mães, percebes? Então, muitas vezes nós percebemos que, apesar das dificuldades do pai e da mãe, há ali amor, sabes? E isso é esse amor que nós temos que resgatar. E dizer a um filho que tu és o resultado do amor deles. Só quando houve uma violação, não é esta a situação, mas às vezes as pessoas dizem: sim, mas os meus pais não se amaram. Não, amaram-se. Pode ter sido numa noite, mas amaram-se. E tu és o resultado desse amor. E dentro de ti, o pai e a mãe estão sempre juntos. Porque às vezes as pessoas têm um bocado a ideia de que os meus pais separaram-se, ok? E estão longe. Não! Todos somos o resultado de um espermatozoide e de um óvulo. E essa união está cá dentro. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Então, essa união está cá dentro. Estás a ver? E é isso que nós temos que resgatar. É voltar a essa unidade interna. E é esse amor interno que esteve lá e que foi a origem de tudo. Isso é tão curador sentir os Super! pais estão juntos dentro de mim, não é? Apesar de todos os divórcios, e eu transporto-me para a minha história, não é? Eu separei-me do pai da minha primeira filha na gravidez, porque sem dúvida estávamos numa fase de namoro e de passar de um primeiro amor, da primeira fase do amor para a terceira, que é uma criação juntos, não foi compatível, não é? Mas é tão bonito poder sentir isso, que nós estamos juntos naquela pessoa, e eu para mim também, não é? Quando há esta visão de que a minha mãe partiu e o meu pai também, emocionalmente também partiu de cena, não é? Então reencontrarmos isso tudo em nós. O pai e a mãe estão juntos em mim, não é? E ver isso nos nossos filhos também. E todo o entrave a essa visão é algo que nós podemos dar voz, desmistificar, revoltar-nos com esses entraves que vemos a isso, para também os libertar, não é? Porque eu sinto que em separações que possam ter sido mais tóxicas, esse reconhecimento da outra pessoa no filho ou na filha diariamente pode ser também desafiante para a pessoa que se separou, não é? Se sentiu traída, se sentiu abandonada, ou quer que seja, não é? Ver isso na filha acaba por trazer também uma rejeição inconsciente do filho ou de uma parte dele, não é? Então é aqui um jogo de muitas relações para podermos repor essa unidade que nós temos, mãe e pai, juntos dentro de nós. Os nossos filhos têm-nos a nós e aos nossos ex-parceiros, se for o caso, dentro deles, não é? Com tudo o que isso nos possa doer e com tudo o que isso nos possa libertar, não é? Sim, é isso. Sabes que há pessoas que me dizem assim: não, eu não, o meu pai está longe, já não o vejo há 20 anos e, portanto, eu não quero saber. Eu disse: não, estás enganada. O teu pai está dentro de ti. O teu pai só está longe fisicamente, mas ele está presente em todas as células do teu corpo. Percebes? E isto traz, porque repara, nós somos metade pai e metade mãe. E quando nós rejeitamos uma parte, nós caminhamos na vida incompletos.
Percebes? Então, eu tenho cá dentro pai e mãe, e tenho cá dentro os meus antepassados todos, porque o meu pai tem avô e avó, e a minha mãe, avô e avó. Então, é isso que eu tenho que resgatar. Percebes? Então, e os nossos filhos são pai e mãe, independentemente de nós estarmos juntos com o pai deles, mas eles são pai e mãe. E a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é respeitar o pai deles ou o outro progenitor. Percebes? Porque senão, se eu tiver em conflito com o outro progenitor, eles vão sentir esse conflito interno. Porque eles têm isso cá dentro. Ok? Então, é isso, é respeitar o progenitor, respeitar o pai deles e dizer, sabes que há uma dinâmica muito interessante, que é muito subtil e que aparece muito nas relações, que é, nós mães temos uma ligação muito especial aos filhos. Porque porque tivemos com eles 9 meses, porque passamos por um parto, porque o pai não passa, porque damos de amamentar, portanto, é uma relação que não existe, que o pai não tem. E, portanto, inconscientemente, isto é muito inconsciente, sentimos que sentimos que os filhos nos devem amar mais a nós do que aos pais. Sabes? E isto é muito inconsciente. Então, é como se sentíssemos que temos mais direito, é como se sentíssemos que temos mais poder perante os filhos. E para nós mães é muito difícil deixar que os filhos vão para os pais. E isso muitas vezes dificulta exatamente a relação dos filhos com os próprios pais. Porque até mais ou menos aos 3 anos de idade, há de facto, ou seja, o filho e a mãe estão na mesma energia. 3, 4, 5 estão na mesma energia. A partir dessa idade, as crianças precisam começar a descobrir o mundo. É a idade em que elas começam a socializar. E quem é que mostra o mundo às crianças? É o pai. Sabes? É o pai que agarra na mão e diz assim, vamos conhecer o mundo. Então, mas para fazer isto, o pai, que é uma energia tão bonita, percebes? Porque o pai, eu tenho uma admiração imensa pelos pais, depois de estudar as constelações, porque o pai, durante o período em que a criança é pequenina, mais ou menos até aos 3 anos, o pai tem que saber esperar. E isto é tão bonito, percebes? Porque nem todos os homens sabem esperar. Porque ali a prioridade é a relação mãe, portanto mulher, não é? E filho. E eles ficam assim um bocadinho em segundo plano. E há homens que não conseguem suportar isto porque não têm a sua história resolvida. Então, os pais neste momento têm que saber esperar. E há muitos relacionamentos que acabam nesta fase. E quando eles sabem esperar, aí aos 3 anos, ok, a mãe, o pai nunca vai dizer agora ele é meu. Não, o pai não faz isso, porque o pai respeita profundamente as mulheres, porque ele sabe que veio de uma mulher. Uau. Percebes? Então o pai fica à espera que a mãe diga assim, agora podes ir com o pai, eu estou aqui. Percebes? E isto é tão bonito e, portanto, sabes, há muitas dinâmicas que se vêem inconscientes de quando a mãe não diz isto ao filho, quando a mãe não permite o acesso do filho ao pai, o filho fica eternamente ali preso. E são muitas vezes os filhos com 40 anos que ainda vivem dentro da casa das mães e que ainda vivem a tomar conta das mães. E aqui trouxeste uma coisa muito importante que eu sinto, e aqui também trazendo a questão do casal, como a mulher e o bebé, a mãe e o bebé, a mãe e a criança pequena estão nessa mesma energia, o pai precisa de esperar pelo filho e pela mulher, E não é? pela mulher, Eles exato. estão na mesma bolha. Ainda ontem falava disso com o meu marido, que nós estamos num pós-parto, temos uma bebé de 5 meses agora, e eu dizia, olha, é preciso esperar agora, é preciso estar só aí a suster. É isso. Eu estou a sustentá-la a ela, não é? A amamentação exclusiva, e tu estás-nos a sustentar a nós à nossa espera, não é? É tão bonito. Sabes que na Alemanha o Bartelinger, enquanto estava vivo, fazia um workshop na Alemanha de 3 dias, só
para ensinar os homens a esperar. Uau, Só com homens, isso para é incrível. ensinar os homens a esperar. Isto é maravilhoso, porque não é fácil. O homem tem uma energia de ação, não é? Agora, esse trabalho de sustentação é lindo. É a sustentação da mulher, sustentação da família, sustentação... É lindo. Sim, e há outra coisa muito importante que eu sinto particularmente nas mulheres solteiras, e eu passei por essa fase de mãe solteira, não é? Em que nós parece, invertendo aqui os nossos papéis e em vez de sermos mães dos nossos filhos, parece que somos mães também dos nossos maridos e quase como a mulher solteira eu sinto tem muito esta visão também consciente de querer trazer o pai para o filho, ou seja, de querer dar um pai ao filho. Eu própria senti isso quando eu me separei, grávida, pensei, mas onde é que está o pai da minha filha? Eu vou ter de dar um pai à minha filha. Mas isto é querer ser, eu sinto talvez que seja também a pôr-me superior a ele quando isto era uma relação de parceria, de igualdade, não é? Então, não temos de arranjar um pai para o nosso filho, temos é de abrir o filho, abrir as portas da vida do filho ao mundo, ao pai, não é? Porque Então ele já tem um pai. Exatamente. Ele tem sempre um pai, não é? Pode não estar presente fisicamente, mas ele tem sempre um pai, não é? E é importante recordar à criança isso. Percebes? Principalmente quando os pais estão longe. Não, o teu pai está longe neste momento, mas ele está dentro de ti. Neste E momento, sai-nos tanto isto de ou eu não tenho pai, ou eu não tenho mãe, ou tu não tens pai, ou tu não tens mãe. Eu recebo mensagens de pessoas a dizer eu não tenho mãe, ou mas eu não tenho pai, mas o meu filho não tem pai. Como assim se diz isto? como? Sabes que há uma coisa muito interessante que é, quando um casal se junta, há uma conjugalidade, ou seja, eles são cônjuges. Quando têm filhos, passa a existir, para além da conjugalidade, uma paternalidade. E muitas vezes, quando acontece, a conjugalidade termina. Mas a paternalidade nunca termina. Nunca. Aquele pai vai ser sempre o pai daquela criança, aconteça o que acontecer. E aquela mãe vai ser sempre a mãe daquela criança. Porque eles, sabes que é muito interessante ver isto em constelações. Um pai e uma mãe, quando se juntam, mesmo que estejam na sua criança, eles estão ao serviço da vida. E a vida é muito maior do que a nossa vontade própria. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não estava preparada para ser mãe. Pois não estavas. Mas a vida é maior do que a nossa vontade. Então, a partir do momento em que se juntam um homem e uma mulher, eles estão ao serviço da vida. E passam a ser um portal para uma nova vida. Não é? Então, eles são esse portal. E, portanto, aquele pai e aquela mãe fizeram um trabalho maravilhoso, que é trazer a vida. Ninguém mais podia ter trazido a vida senão aquele pai e aquela mãe. Mas depois, há outra função que os pais têm. Isto é muito importante não confundir, porque os pais têm sempre duas funções. Dar a vida. E essa mais ninguém podia ter dado, e são só aqueles. Mesmo quando estamos a falar de adoções, os meus pais adotivos. Não, mas onde é que estão os biológicos? Porque isso é crucial. Foram eles que deram a vida, não há maior bênção do que essa. Só que depois, os pais têm outra função, que é cuidar. E cuidar é muita coisa, é alimentar para não morrer à fome, é vestir para não morrer ao frio, é dar amor, é educar, etc, etc. Só que quando os pais não têm condições para cuidar, entregam a quem cuida. E muitas vezes vão para a adoção, outras vezes é um avô, uma avó, uma tia, etc. Porquê? Porque a vida persiste. Porque a vida é maior e se alguém, nós estamos todos ao serviço de algo maior e portanto alguém diz, não, esta vida tem que continuar, porque há vidas que não continuam, há crianças que não continuam, mas algo maior tem uma decisão de que esta vida tem que continuar. Então, como tem que continuar, o puzzle vai se mexendo até encontrar alguém que cuide daquela pessoa, daquela criança. Então, isto é muito bonito porque, de facto, nós quando olhamos para
para a nossa vida, com consciência e com presença, percebemos, sim, a minha mãe não esteve presente, o meu pai esteve longe, não sei o quê, mas tanta coisa se conjugou para nós estarmos aqui hoje. Percebes? E isso é maravilhoso, não é? É dizer, ok, obrigado. Meu pai não estava, a minha mãe não estava, fizeram o que tinham que fazer. Estiveram ao serviço da vida, deram a maior coisa que existe. E há uma coisa muito interessante que, sabes que se o pai e a mãe nos tivessem dado tudo o que nós queríamos, sabes como é que nós tínhamos ficado? Assim. Crianças. Porque era tudo tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém quer sair do ninho quando é tudo tão bom, tão bom, tão bom. Exatamente, exatamente. Então, isto é muito interessante. É exatamente aquilo que nos falta, que não tivemos dos pais, que nos impulsiona a procurar na vida. Exatamente. É aquela rampa para irmos procurar lá fora aquilo que não encontramos cá dentro, não é? E isso torna-nos adultos e engrandece-nos, não nos enfraquece. Percebes? Nós tivemos a semente primordial a estar aqui. E tivemos muitas outras coisas que nem temos consciência. O Barthelin dizia uma coisa muito engraçada. Se pedirmos a uma pessoa para pensar na mãe e para pensar nas memórias que tem da mãe, ele dizia que nas 5 primeiras coisas, 3 eram negativas. Estás a ver? Então, nós recordamos muito mais facilmente as coisas negativas. Mas tanta coisa que a nossa mãe passou e que o nosso pai passaram para nós estarmos aqui. Então, de facto, a relação pai e mãe é importante. E tu há bocado disseste uma coisa que era também um aspecto que eu queria trazer aqui, que foi isso que muitas vezes estamos no lugar de ser as mães dos nossos companheiros. E isto é muito importante porque a relação de casal é uma relação em que nós temos que nos ver como iguais. E iguais não tem a ver com a nossa estrutura biológica, porque somos completamente diferentes, mas completamos-nos, mas temos que nos ver com o mesmo valor. E muitas das dinâmicas que dificultam as relações de casal têm a ver com o facto de nós não termos conseguido encontrar o nosso lugar na família de origem. Ok? Eu, enquanto não encontrar o meu lugar de filha, e mais uma vez vamos bater na questão do pai e da mãe, enquanto eu não tiver no meu lugar de filha, okay? Enquanto eu não vir o meu pai e a minha mãe como os grandes, como os pais com tudo o que eles têm, eu vou estar a querer resolver alguma coisa pelo meu sistema familiar. Então, coloco muitas vezes a querer cuidar da minha mãe ou a querer cuidar do meu pai. Então isso faz com que eu não esteja no meu lugar, faz com que eu esteja, muitas vezes, encontro isto, muitas vezes faz com que eu esteja numa geração, na geração dos meus avós. Ora, se eu estou a cuidar da minha mãe, eu estou a dizer à minha mãe o que é que ela tem que fazer. Como diga um filho, olha, não ponhas aí a mão se não queimas. Às vezes encontro pessoas que dizem, eu tenho que dizer à minha mãe o que é que ela tem que vestir. Não, sabes, não. Então, quando eu estou a fazer isso, o que é que eu trago? Eu não estou no meu lugar de filha. E o que é que eu vou fazer numa relação de casal? Eu vou querer cuidar do meu companheiro. Okay? Muitas vezes. Então, cada vez que há uma relação de desigualdade numa relação de casal, quando eu estou numa situação superior em relação ao meu companheiro, quando eu o vejo como uma criança e sinto necessidade de cuidar dele, repara, isto não é uma relação de casal. Eu vejo como filho, vejo como mais pequenino. E ele olha para mim e vê-me como maior. Então, isto é uma relação incestuosa. Sim. Isto é uma relação em que ele está à procura da mãe. Ok? Porque ele vai à procura de uma mulher maior. Ele vai à procura de um colo. Porque não teve esse colo. Mais uma vez vamos ter a questão da criança que ainda está carente. Portanto, ele não teve o colo da mãe, não teve a atenção da mãe, vai procurar a atenção. Vai procurar o colo na companheira. E por muito que ela faça, ela nunca vai conseguir ser a mãe. Nunca.
Então repara, isto são sempre relações em que as pessoas não são vistas como quem são. Ela não é vista como a mulher da relação e ele não é visto como o homem da relação. Então, aqui começa um dos grandes problemas das relações de casal, que é a sexualidade. Não é? Como é que eu consigo ter uma relação íntima com a minha mãe? Uma relação sexual com a minha mãe? Percebes? Não é possível. Tenho uns momentos em que eu não sei bem quem sou, em que eu não me vejo como quem sou e não vejo aquela pessoa, mas a partir do momento, passado um tempo, eu começo a perceber, não, isto não está a funcionar. E não está a funcionar porquê? Porque eu não vejo aquela pessoa como quem é. Isto é um dos grandes problemas das relações, é nós não vemos a outra pessoa como quem ela é. Nós vemos quem gostaríamos que fosse. E aí Percebes? é ilusão, não é? Aí é de novo essa ilusão. É ilusão, sempre. Então, essa questão é muito importante. As pessoas podem fazer este exercício que é muito simples, não é? É olhar para o companheiro e perceber, ou para a companheira, e perceber como é que eu o vejo. Então, se eu o vejo maior, eu estou à procura de um pai ou de uma mãe, se ele me vê. Então, façam um exercício muito simples. Ponham o pai e a mãe atrás. Percebes? Ponham o pai e a mãe atrás e digam obrigado pelo que estás a fazer por mim, mas os meus pais estão aqui. Percebes? E isto, só com isto, muitas vezes eu pergunto, e agora como é que o vês? Agora já está igual. Percebes? E Sim. isto tem muito impacto, não é? Só que, repara, a relação de casal é a relação entre duas pessoas. E, portanto, é preciso que ela faça este trabalho e é preciso que ele também faça este trabalho. Isso é que, porque o homem traz uma história e a mulher também traz uma história. E o que não está resolvido lá atrás, vem para cima da relação e faz assim, pof. É por isso que é muito importante nós, foi aquilo que dissemos há bocado, é muito importante nós completarmos-nos internamente e nós conseguirmos sentir a felicidade sozinhas. Para depois poder dizer, ok, eu agora estou completa e agora consigo partilhar. Claro que podes-me dizer assim, oh Paula, mas não é preciso estarmos completamente completos até conseguirmos encontrar uma relação de casal. Não, porque a relação pode crescer. A relação ajuda cada um a crescer. Agora, é preciso é que haja maturidade dos dois lados para quando surgirem estas questões que vão surgir, ok, que vão surgir, haja maturidade para dizer, ok, vamos lá ultrapassar isto em conjunto. Sem dúvida. Isso é que é importante. E para mim trazes muito essa visão, não é? De quando nós somos, imaginando tipo um ego, quando nós trazemos essas peças de mãe e pai em nós, ninguém vai ocupar esse lugar. E quando nós não trazemos alguma dessas peças, nós queremos aquela coisa que o outro nos complete, não é? Aquela Claro, peça que falta ali, da claro, mãe ou do pai, nós vamos querer que o outro ocupe esse lugar, não é? claro. E realmente eu também sinto que na mesma relação, em diferentes contextos, nós às vezes podemos estar nas filhas e às vezes podemos estar nas mães, não é? Não é um padrão de eu sou sempre a mãe ou eu sou sempre a filha. Por exemplo, eu imagino em questões de dinheiro, mais facilmente a mulher se põe na filha. Claro. Ou em questões da lida doméstica, se calhar a mulher mais, ou do bebê, de cuidar do bebê, mais depressa a mulher se põe como maior e como mãe, não é? Então, também pela nossa história, não é? Das áreas que cada um domina melhor, entre aspas, ou com mais frequência, não é? Então, na mesma relação, Sim, essas nuances. é muito interessante falar nisso, Margarida, porque é assim, é por isso que o homem e a mulher se complementam, percebes? E é muito importante, numa relação de casal, o homem admitir que precisa da mulher e a mulher admitir que precisa do homem. E porquê é que eles se complementam? Porque há funções que são funções da mulher e há funções que são funções do homem, ok? Repara, de facto, essa relação do cuidar, a mulher na família tem uma função, uma responsabilidade enorme, que é cuidar. Uma família sem uma mulher que cuide não subsiste. Então, a mulher tem a função de cuidar.
dos filhos, da família, ok? Isso é uma energia yin, é uma energia maternal, é uma energia de colo, de agregação. O homem tem uma energia de trabalho, por isso é que tu disseste sim, de trabalho, de ação, de trazer o sustento para a casa. Portanto, essa é garantir a segurança, garantir a confiança, garantir a estabilidade financeira. Essa é a função do homem. Agora, claro que isto, repara, se nós retomarmos a história, não é? Ao tempo da pré-história, era isto que acontecia. Estás a ver? A mulher ficava na caverna a tomar conta da família e o homem ia caçar. Só que, historicamente, nós fomos perdendo isto. Percebes? Por causa das guerras, por causa... Olha aqui um bebê tão querido. Uma mamã. Então, repara, fomos perdendo isto e a mulher foi ocupar muito o lugar do homem. Percebes? E agora, o que é que acontece? Tem que ser a mulher a recuar para o seu lugar e dizer assim: este é o teu lugar, ok? E eu vou cuidar, percebes? E isto é, mais uma vez, não é o homem que diz sai desse lugar, não. Porque nós, obviamente, porque o homem foi para a guerra e, portanto, a mulher teve que fazer tudo, a mulher hoje em dia está habituada a fazer tudo. Mas agora, qual é que é o movimento que a mulher tem que fazer? É dizer assim, ok, eu ocupei o teu lugar, mas eu agora vou sair dessa responsabilidade e deixo-te a ti a tua responsabilidade. Percebes? E isto, mais uma vez, tem que ser uma ação da mulher, porque o homem não diz sai daí. Percebes? É um movimento da mulher. A mulher tem que ceder novamente o lugar ao homem. Para o homem assumir o lugar do chefe da família. É essa a função dele. Não é? E a mulher cuida da família. Então, isso é também uma dinâmica muito interessante. E há outra coisa, antes de entrarem aqui as perguntas, há outra coisa que eu acho que é muito importante, que é mais duas dinâmicas que eu acho que são muito importantes falar muito rapidamente e que tem a ver com, e que surge muito nas constelações, que é, nós em crianças absorvemos muito aquilo que vemos na nossa família, não é? Na relação pai e mãe. E muitas vezes trazemos, inconscientemente para a nossa vida, trazemos uma visão do masculino pelos olhos da nossa mãe. Ou seja, nós olhamos para o masculino pelos olhos da nossa mãe. E o homem, muitas vezes, olha para o feminino pelos olhos do pai. Isto são coisas muito simples, como, por exemplo, sei lá, a mãe dizer e o teu pai não faz nada certo, ou o teu pai está sempre ausente, ou o teu pai... Percebes? E nós criamos aquela ideia de que os homens estão sempre ausentes. Os homens não fazem nada certo. Não posso confiar nos homens. Percebes? Então, isto são as chamadas crenças, mas eu gosto muito de olhar para isto desta maneira. Nós vemos muitas vezes a vida, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos da nossa mãe e do nosso pai. Pela maneira como eles viam o sexo oposto. Okay? Então, a representação que eu tenho interna do masculino e do feminino, muitas vezes não é a minha. É aquela que foi criada pelos olhos da minha mãe ou pelos olhos do meu pai. Percebes? Então, também isto obriga aqui um trabalho de, afinal, o que é que faz sentido para mim agora? Será que não se pode confiar nos homens? Não, pode-se confiar nos homens, percebes? Isto é um trabalho de desconstrução. Eu estou a falar nisto porque ontem surgiu numa constelação, porque a rapariga dizia assim, mas eu queria mudar o meu pai, mas pai, porquê é que tu não és diferente? E de repente no meio da constelação diz assim, mas isto era o que a minha mãe dizia. Eu queria mudar o meu pai pelos olhos da minha mãe, percebes? E isto é tão bonito, não é? Nós percebemos, eu sinto um amor imenso pelo meu pai, mas eu sempre quis mudar o meu pai. Ok, pois, mas esses não eram os teus olhos. E há outra dinâmica também, muito rapidamente, que eu acho que é muito relevante, até porque faz parte da minha história, tocou muito, que é os chamados, os meninos da mamã e as meninas do papá. Que é... quando a nossa relação, por exemplo,
a nossa relação com o pai é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, tão boa. Ou quando a relação de um filho é tão boa, tão boa, tão boa com a mãe, nós chamamos a isso os meninos da mamã ou as meninas do papá. O que é que acontece? Para nós, aquele é, eu vou falar agora no feminino, para nós, aquele é o homem. Não há melhor que aquilo. Percebes? Então, isto cria muitas dinâmicas inconscientes. Uma das dinâmicas inconscientes é que inconscientemente eu entro em conflito com a minha mãe, porque eu acho inconscientemente que sou melhor mulher para o meu pai do que a minha mãe. Ok? E portanto, muitas vezes isto cria atritos na relação com a mãe. E depois, outra dinâmica que é muito visível nas relações de casal é: ok, então se eu tenho um homem tão bom, tão bom, tão bom, eu não preciso mais nenhum. A sério, isto é muito verdade. Sim. Percebes? Então, eu não preciso procurar mais nenhum homem. Porque este basta-me. Este dá-me tudo. Percebes? Eu falava com o meu pai sobre tudo. Sobre relações sexuais, sobre tudo. Então, eu não precisava de mais nada, percebes? Então, isto é tão engraçado porque às vezes esta relação, por isso é que é importante dos pais não termos tudo, percebes? Porque quando temos tudo, ficamos ali naquela bolha, não queremos mais nada, percebes? Então esta dinâmica das meninas do papai e dos meninos da mamã são dinâmicas que também muitas vezes é tanto amor, tanto que muitas vezes dificulta também a nossa relação com o sexo oposto. Sem dúvida, sem dúvida. E não sei se aí. eh, não- e vamos mergulhar um bocadinho nisso, se é mesmo esse lugar do tanto amor ou se no fundo é uma compensação da falta dele. Não sei se pode fazer sentido, mas se quando nós estamos naquela energia de dar tudo aos nossos filhos e às vezes até nos esquecermos de nós, às vezes esse amor é também essa visão turva de que há um distanciamento, que precisa de se quebrar um bocadinho essa fusão, não é? Eu preciso de estar em mim para poder estar com a minha filha, não é? Eu preciso de fazer outras coisas para poder estar melhor com ela, não é? É preciso, e no casal é preciso criar essa distância para haver essa atratividade, não é? Eu sinto que é muito importante realmente, por mais que seja estranho às vezes falar dessas energias de incesto, e para quem nunca pensou nisso, não é? Mas eu sinto que isso que está presente Sim. em muitas pessoas, e na Sim. minha história eu vi claramente, eu no meu lugar eu senti mais na ausência da minha mãe, e depois a minha irmã saiu de casa, então eu tornei-me a mulher do meu pai, e eu criei uma filha sozinha ao lado dele, ou seja, morávamos no mesmo prédio, e o meu pai não tem cabelos brancos, ele tem uma boa genética, e quando íamos à rua, eu saía com o meu pai e com a minha filha, a primeira, e quando me perguntavam se era o pai, aquilo deixava-me absolutamente furiosa, Claro, porque tocava nesse ponto, tipo, claro. porque é que aquilo era tão desconfortável para mim? Acharem que não era o avô que era o pai, porque tocava-me nessa energia de estar aqui a faltar alguma coisa, que é a mãe. Tipo, Claro. mete a mãe e tu já não és a mulher do teu Sim, pai. E curioso sim. que o meu pai tem uma mulher também há muitos anos, mas como as coisas, como os lugares não estão todos visíveis, essa mulher também não ocupou esse lugar. Então, no Sim. fundo, eu também tive de quebrar esse casamento com o meu pai para poder agora, e isso acabou por significar distância física, mudei de cidade, porque teve mesmo de ser para poder criar um relacionamento. E muito curioso, quando eu voltava, e estou aqui a trazer um bocadinho de história pessoal, porque eu sinto que as histórias dão-nos esses exemplos. Sim, sim. Quando eu voltava ao meu lugar de origem, o meu marido também é lá de perto, e eu sentia, ok, então no início da nossa relação eu dizia, ok, então quando eu voltar aí, eu fico uns dias na casa onde eu estava, que é no prédio onde o meu pai mora, eu fico uns dias ali e fico uns dias contigo. E ele ficava assim, o quê? Então era quase como se eu me tivesse a dividir por dois homens, tipo, olha, Claro, fico um bocadinho com um homem, fico um claro, bocadinho com um homem. E quando eu pensei, não, eu vou, mas é com o meu marido para a casa junto do meu claro, pai, no mesmo prédio. E aí isso trouxe uma energia de traição, tipo, como claro, assim? Eu claro. vou levar um homem para aquele lugar onde está o Sim, meu pai, não é? sim. Portanto, é assim, é muito.
é muito subtil esta energia da Sim, traição dos pais, do incesto, dos lugares sim, que cada um ocupa, quando mãe e pai não estão aqui connosco. exatamente, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso é que eu falava há bocado que é tão importante nós assumirmos o lugar de filhas. É, porque enquanto não fizeres isso, tu andas sempre a vaguear entre papéis e entre lugares que não sabes bem qual é o teu. Ou é a mulher do teu pai, ou é a adversária da mãe, ou é. Qual é que é o meu lugar? Percebes? E enquanto eu não encontrar o meu lugar na família de origem, eu também não consigo encontrar o meu lugar na relação de casal. Percebes? Então, isto é super importante e eu digo-te esta questão do incesto, que é, ou seja, que é não vermos o nosso companheiro como igual, com o mesmo valor, é das coisas mais frequentes nas relações de casal. Esta e a Completamente. infantilidade é das coisas mais frequentes nas relações de casal. É isso. Completamente. Eu trago para as relações aquilo que não tive, portanto, vou procurar uma mãe ou vou procurar um pai e tu já viste a dureza que isto tem numa relação de casal? Porque vou pedir ao outro para fazer um papel que ele não sabe fazer, que nunca na vida vai conseguir fazer, nunca na vida. Por mais que faça. E há pessoas que me dizem assim: Oh Paula, mas eu fazia tudo, eu dobrava-lhe a roupa, eu não sei o quê, e mesmo assim ele traiu-me. Exatamente por isso é que ele te traiu. Exatamente por isso. Precisava de uma mulher que não fosse a mãe, não é? É isso. Ele queria uma mulher e tu estavas a fazer o papel de mãe. Ele não conseguia ter relações com a mãe. Isso é Percebes? E isto é incrível. tão importante. Isso é incrível. E também, para terminarmos aqui, o que tu dizias, e eu sinto que isso é tão importante de perceber com que olhos é que estamos a ver o outro, se é mesmo com os nossos integrados no nosso lugar ou se é com os dos outros. E eu sinto, talvez nós mulheres também, e aqui trazendo não só mãe e pai, mas um coletivo, Sim, olharmos para nós com os olhos do que a sociedade espera de nós, e sim. nós agora estamos num lugar em que esperam tudo da mulher, não é? Que vá trabalhar, que vá amamentar, que vá fazer tudo ao mesmo tempo, não é? E aqui eu também sinto tão importante desmistificar isso de essa mulher que assume todas as frentes e frentes tão difíceis, não é? Que é dar o Claro, corpo e dar, não é? claro, Estar grávida e estar a trabalhar e estar a claro. amamentar e estar com horários de amamentação no trabalho e estar a tentar conjugar isto tudo. Essa energia também da guerreira que faz tudo, de que forma é que isso também é essa falta desse pai em nós que nos mete essa confiança de dizer não, esses limites e de que lugar é que o nosso, eu sinto muito que é um masculino muito ferido em nós, que nos coloca, é quase como se compensássemos, como eu não tenho essa masculinidade em mim, eu vou compensar indo para todas as frentes, que é o lugar do homem quando a mulher está mais recatada a gerar, a parir e a amamentar, não é? Sim. Margarida, isso sabes que disseste uma coisa muito importante e é de facto o pai que nos ensina a dizer não. É o pai que nos ensina a definir limites. E, e quando disseste que é isso, ou seja, nós mulheres, e isto aqui já tem a ver com o inconsciente coletivo, porque nós, quando vamos ver, nós neste momento já estamos a trabalhar muito o inconsciente coletivo, feminino e masculino. Não só a nossa história pessoal e a nossa história familiar, mas nas constelações já começamos a ter que ir muito lá atrás ao inconsciente coletivo. E repara, e foi aquilo que falámos há bocado, porque nos tempos da guerra, o homem esteve ausente. Há de facto um masculino ausente. O homem foi para a guerra, não é? A mulher teve que ficar em casa a fazer tudo e muitos homens não voltaram. Os tempos, e estamos a falar os tempos da Primeira, Segunda Grande Guerra, os tempos da Guerra do Ultramar, e portanto nós temos isso na nossa história, nós portugueses e nós todos enquanto humanidade tivemos. Não é? Então, de facto, há muita ausência do masculino e a mulher ocupou esse lugar. Ok, o masculino não está, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Não é? Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou cuidar, etc. E portanto, isso foi uma questão de sobrevivência da família, ou seja, a mulher colocou-se ao serviço da família, ela coloca-se sempre ao serviço da família, mas a mulher sacrificou-se ao serviço da família, porque é esse muito o trabalho que a mulher faz, a mulher sacrifica-se, não é? E então a mulher fez isso. E portanto, para a mulher,
É fácil fazer isso. Agora, o que é que tem que acontecer? Nós temos que dar novamente o lugar ao homem. Percebes? Para ele voltar a ocupar o seu lugar. Porque, mais uma vez, não é o homem que vai dizer sai daí. Porque o homem respeita a mulher. Tem que ser a mulher a dizer ok, agora este lugar é o teu. E a mulher tem que dizer eu agora assumo apenas e só a minha responsabilidade. E deixo contigo a tua. Percebes? E isto é super importante, porque a mulher estava com tudo e agora a mulher fica com esta parte e o homem fica com esta. Eu assumo apenas e só a minha responsabilidade, que é de quê? É de mulher, e a relação de casal tem prioridade sobre a relação dos filhos, ok? Porque veio primeiro. Portanto, a mulher tem que assumir a sua responsabilidade de mulher e tem que assumir a sua responsabilidade de mãe. E deixar ao homem a responsabilidade de homem e a responsabilidade de pai. Claro que, enquanto as crianças são muito pequeninas, esta prioridade da relação de casal inverte-se, porque, digamos, é importante garantir a sobrevivência daquela criança e, portanto, aí a questão, a relação com os filhos passa a ser prioritária. Mas, por exemplo, se um casal, depois dos filhos começarem a ser relativamente autónomos, se um casal não tiver tempo para si, para sustentar a relação de casal, mais tarde ou mais cedo a relação vai começar a terminar, percebes? Porque é isso, é importante manter a relação de casal, porque ela Sim. é prioritária, não é? Ela vai E, primeiro. e como tu dizias, e eu admiro tanto, não é? Estou aqui mesmo a ouvir-te, Alma, porque realmente esse lugar, às vezes eu sinto que isto de nós ocuparmos somente o nosso lugar e com aquilo que tu trazias de nós damos tanto aos nossos filhos, nós somos quem dá o útero, o colo, as mamas, não é? E isso é incomparável a qualquer outra coisa, nós damos tudo isso e aquela compensação que nós esperamos no fundo inconsciente que então ele vai gostar mais de mim e eu agora nesta minha segunda experiência por também cura da primeira dei esse espaço ao homem e vem e entra e eu senti tanto isso de quando ela estava a chorar, e que na minha primeira experiência ela está a chorar é para mim, é um momento crítico, é com a mãe, e ali, nos momentos críticos, era para ele. E eu ficava assim: queres ver que ela vai gostar mais de ti do que mim? Queres Estás a ver? ver? E veio-me isso assim, assim, não acredito. Tu achas que a nossa filha não vai gostar de mim e só vai gostar de ti? É Não é? E tão aí duro, não entra o é? pai também naquele lugar, tipo, não, simplesmente somos os dois, não é? E então que também não, ao largarmos uma parte que não é nossa, que não tenhamos esse medo de perder esse amor, porque eu Sim, sinto que às vezes também nos agarramos a tudo claro. nessa ânsia de sermos muito amadas, sermos muito aprovadas, termos todo o amor dos nossos filhos, todo o reconhecimento da sociedade, não é? Porque às vezes uma mulher que larga e, não é? E agora é o meu marido que anda sempre na rua a passear com a nossa filha e às vezes eu até sinto, não é? Os vizinhos vêm-te mais a ti com ela do que eu, porque eu não saio tanto à rua com ela assim, não é? Então isto ativa coisas em nós, tipo, Sim, será? O que é que acham desta mãe? Que é sim, sempre o pai que está com ela? O que é que acham, não é? O que é que a mãe, a filha vai achar por... Não é? Então sim, este largar uma parte nossa, ainda que sim, possamos restituir em nós todo esse amor que não sim. vai com essa parte que nós entregamos. Sabes que é tão importante dizer a uma criança, e às vezes é super difícil, e há mães que não o conseguem fazer. É super importante dizer a uma criança, e que a partir dos 3 anos, assim, tu podes amar o teu pai tanto quanto me amas a mim. E a criança fica, percebes? Porque é isso. Ou seja, ela sabe que a mãe deu muito. E então é como se ela se sentisse sempre em dívida. Percebes? Então, quando nós dizemos a um filho, tu podes amar o teu pai tanto quanto me amas a mim, é super libertador para uma criança. A criança sente super livre. Percebes? E isso é das melhores coisas. Só que, para nós mães chegarmos aqui, temos que fazer um grande trabalho E de sentir esse amor completo. isso também passa por nós, ou seja, os nossos filhos vendo também os seus pais pelos nossos olhos, esse ou partilhar com eles esse amor que nós sentimos pelos pais, juntos ou separados, dá a permissão à criança de sentir esse amor também pelo pai,
ou não, é esse, quando tu dizias isso, digam isto aos vossos filhos, tu podes amar o teu pai, nós já estamos a passar essa mensagem inconsciente amando o pai e aceitando-o como ele é, ou não, ou isso é mesmo uma coisa que vamos direcionar para o filho e que ele recebe de outra forma. Repara, nós podemos dizer, ou seja, hum, isto dá, isto coloca várias questões, que é, em primeiro lugar, estamos a dizer a um filho que eu não sou mais importante do que o teu pai. Percebes? Eu e o teu pai temos igual valor. Claro que eu passei por coisas, porque faz parte, mas eu e o teu pai temos igual valor e temos igual responsabilidade em relação a ti e amamos-te os dois de igual modo. Percebes? E isto cria aqui um equilíbrio interno dentro da criança, porque a criança tem pai e mãe lá dentro. Percebes? Então isto cria um equilíbrio interno. É como se a criança dissesse, oh, ok, afinal não tenho que ter aqui a minha mãe mais forte. Não, tenho os dois iguais. E repara, e quando estamos a falar de homens, de filhos rapazes, eles precisam, a partir de certa altura, estar muito em contacto com o pai. Percebes? Porque é através da força dos homens que vem a força do masculino. Então, todas as crianças precisam do pai e da mãe, precisam de uma energia yin e uma energia yang. Então, quando nós dizemos isto, tu podes amar o teu pai, tanto quanto me amas a mim, é como se nós estivéssemos a dizer, tu dentro podes te equilibrar, tu estás equilibrado. Percebes? E isso liberta muito a criança, porque a criança internamente pensa assim, mas eu devia te amar mais, mãe, porque tu fizeste tanto por mim que o pai não fez. Tu deste-me amar, tu tiveste gretas no peito, tu tiveste que não sei quê, tu passaste por um parto, tu tiveste pontos, etc. O pai não fez nada disto. Não, não. Podes amar o teu pai, tanto quanto me amas a mim. Percebes? E isto é super libertador para uma criança. Então, é isso, é tão importante, ou seja, há de facto muitas dinâmicas, não é? Que nós não temos consciência e que às vezes com simples frases podemos, podemos criar uma energia completamente diferente. E é isso, estamos muito, sabes, nós estamos muito, eu sinto que nós mulheres estamos muito numa fase de. Na relação de homens e mulheres já vivemos aqui muitas fases, não é? Quando vamos ao tempo das nossas bisavós, foi uma altura em que os homens tinham muito poder e muito domínio sobre as mulheres, portanto as mulheres submetiam-se, havia muita submissão, etc. Depois passámos aqui a fase em que os homens foram para a guerra e portanto as mulheres tiveram que fazer tudo, e nós estamos aqui agora numa nova fase, que é numa fase de encontrar este equilíbrio, percebes? De dar o espaço ao homem, o lugar que lhe compete, percebes? Numa relação de casal e na educação dos filhos, né? Na função que têm com os filhos, e nós aceitarmos isso, percebes? Que às vezes é tão difícil. Então é este o processo. Absolutamente, absolutamente curador, e eu sinto que abriste agora aqui uma porta em mim que para mim claro que de origem há muito essa ligação à mãe, mas na minha história eu sinto quase como se eu precisasse de fazer esse trabalho com o meu pai, de o meu pai me permitir amar a minha mãe, porque como a minha mãe partiu e o meu pai ficou sozinho com duas filhas e tudo o que ele teve de lidar com ficar com duas crianças, não é? E havia um ponto da minha cura que eu sentia, ok, eu só posso ligar-me à minha mãe quando o meu pai morrer, porque isto é tipo uma traição que eu estou a fazer, não é? Então eu preciso, para mim, na minha história, de fazer esse lugar, de visualizar o meu pai, dizer, podes amar também a tua mãe, ainda que eu tenha ficado com tudo aquilo que arca, Exatamente. ficarmos só os três quando a tua mãe morreu, não é? Eu, a minha irmã e eu. Então é muito curador em muitas dinâmicas, não é? Levem para as vossas histórias na dinâmica que vos aconteceu, não é? E façam constelações. A Paula dá formação, também como dá formação a terapeutas, penso eu, e é terapeuta, portanto Sim. eu E fico tão feliz aconselho. porque já tenho as minhas alunas a trabalhar ativamente, porque há muita cura para fazer. Há Sim. muita cura para fazer e todos somos poucos. E portanto é isso. E é incrível, e quando fazemos a nossa história já estamos a mudar uns quantos para a frente, não é?
É Por isso, sabes? filhos, netos. Isso é tão importante, foi isso que me levou. Obviamente, ninguém é constelador por acaso, não é? Aliás, nossas profissões nunca são por acaso, isso é muito bonito também olhar nas constelações para isso. Mas é tão bonito perceber. Eu fiz essencialmente um trabalho de. Comecei a olhar para mim, porque eu queria que as minhas filhas tivessem outra vida, uma vida mais leve do que aquela que eu tive, percebes? E isso foram elas que me impulsionaram, não é? E quando eu, pronto, já tive algumas vezes com vontade de partir da vida, e porque era tão difícil, foram elas que me agarraram. E portanto, eu digo sempre: eu dei-vos a vida, mas vocês também me deram a mim. E os filhos são muito esta alavanca, percebes? Portanto, são. E a vida vai continuando como tem que continuar, e é isso, e o Sim, universo sabe o que faz. sim. E eu sinto que esse desconforto que às vezes nós fugimos nos pais, os filhos vão nos trazer ao Claro, mesmo. Portanto, ou crescemos como filhos ou crescemos como pais, porque tanto pais e filhos vão nos tirar do conforto, exatamente, vão nos causar muitas dores, que é para nós querermos ir para outros lugares mais evoluídos, não é? exatamente, é isso mesmo, é isso Então, mesmo. olha, Paula, estou assim mesmo de coração cheio. Muito obrigada por ter estado Obrigada. aqui a trazer tantos insights, a trazer tanta cura. Eu sinto que fiz aqui uma série de processos dentro de mim, não é só de se ouvir. As peças do puzzle encaixaram, não é? É Isso isso, é bom. é isso. Então, é muito incrível, Paula. Sou assim uma grande admiradora do teu trabalho. É bom, é Excelente bom. continuação do teu trabalho, que chega muita gente também para fazerem esse encaixe dessas peças e no fundo nós olhamos para a perfeição daquele puzzle, não é? Porque É, em todas as imperfeições há uma linha perfeita que está a colocar tudo no sítio, não é é? isso mesmo, é isso mesmo, Então, é é isso muito mesmo. incrível. Temos aqui a Ana a agradecer-nos. Obrigada, obrigada. Que reflexão, bom trabalho para vós. Muito obrigada. Obrigada a quem Estava esteve aqui aquela também. mãezinha que se calhar tinha uma pergunta, Sim, não, não sei se ela coitada. consegue voltar. Já sabem, Sim, aqui para a nossa comunidade conseguem ir acedendo em direto para fazerem as perguntas por aqui. E depois então vai para o mundo, não é? Mas este espaço que nós criamos aqui em direto também abre muitas coisas no momento, não é? Mas que possa voar para além disso e que esta energia permanece depois para a eternidade, não é? No fundo é um momento aqui e é o momento sempre, não é? É essa energia que não termina. Então, muito obrigada, Paula, obrigada a obrigado, todas eu. que nos ouvem, muito obrigada, continuação de um excelente trabalho. Vemo-nos no próximo episódio e até breve. Obrigada, Querida, Paula. um beijinho grande e um beijinho a todas que estão presentes.